É muito bom estar mais uma vez contigo e com o mesmo propósito, partilhar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versos do 7 em diante, ele vai trazer inúmeros ensinamentos às nossas vidas a respeito das bênçãos espirituais na pessoa do Senhor Jesus. E ele vai dizer assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É muito interessante, queridos, o quanto fomos alcançados pela graça de Deus. Graça é um favor imerecido, nem eu e nem você, nós não merecemos, mas foi o amor de Deus que nos apresentou a graça, através do sacrifício de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E Paulo vai dizer claramente às nossas vidas sobre o quanto eu e você, o quanto nós somos abençoados, as bênçãos espirituais em Cristo. Paulo vai deixar bem claro a minha vida e a sua vida. Capítulo 1, versículo 7, ele diz que nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando se fala de riqueza e da graça de Deus, não podemos deixar, queridos irmãos, de lembrar aquele versículo tão conhecido que é o de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O tão grande amor de Deus sobre as nossas vidas veio numa entrega, a entrega do melhor do céu às nossas vidas, que foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor deu o melhor por você e por mim. Nós precisamos dar o melhor da gente em prol do seu reino, a tempo e fora de tempo. A palavra do Senhor continua dizendo que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Porque ele derramou a graça. Mas isso aconteceu no tempo de Deus. Isso aconteceu no exato momento em que tudo estava, meu querido irmão, preparado para que o Evangelho fosse expandido, para que houvesse um crescimento muito grande, para que houvesse, queridos irmãos, vidas transformadas através do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, através da mensagem do Senhor Jesus, através das parábolas do Senhor Jesus, através das Escrituras Sagradas. Versículo 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida foi apresentado na pessoa de Cristo. Ele diz claramente no verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De fazer convergir na pessoa do Senhor Jesus todas as coisas na plenitude
dos tempos. Há, queridos, dois textos que falam sobre a plenitude dos tempos. Um é justamente esse, de Efésios capítulo 1, dos 7 ao 10, especificamente no versículo 10. O segundo está em Gálatas capítulo 4, versos do 4 em diante. Plenitude do tempo significa o momento exato, a hora certa, onde Deus preparou tudo através da história, onde Deus usou 3 povos para que esses pudessem contribuir para a vinda do Messias. Os gregos, os romanos e também os judeus. Esses 3 povos contribuíram de maneira direta, queridos, para que o Senhor Jesus Cristo pudesse nascer, para que o Evangelho fosse expandido, para que pessoas fossem alcançadas pelas palavras do Senhor Jesus. Os romanos contribuíram na plenitude do tempo, de maneira a trazer ordem, de maneira a ter estradas pavimentadas, de maneira a haver proteção sobre a cidade, ou sobre as cidades, de maneira a haver proteção sobre as estradas e segurança contra os salteadores. Os gregos contribuíram através da visão de Alexandre o Grande, a visão helenista, em que ele tinha de que todos os povos precisavam falar a mesma língua, o grego. Então eles contribuíram com a filosofia, e eles contribuíram justamente com o grego falado, o grego koiné, que posteriormente vai ser escrito tudo a respeito da pessoa e do ministério do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, o Novo Testamento. Agora, os judeus tiveram um papel primordial, porque dos povos daquela época, o único povo que era monoteísta, que servia o único Deus, eram os judeus. O único povo que tinha o único livro, e esse justamente foi ditado pelo próprio Deus, entregue ao profeta Moisés. Eram os judeus, o único povo que tinha, meus queridos irmãos, ética moral, que tinha um direcionamento que era através da palavra, que tinha justamente a sinagoga, que era o ajuntamento de judeus que prestavam culto ao Deus Yahvé. O único povo que estava à espera da vinda do Messias eram os judeus. Os romanos cooperaram com as estradas, com a proteção, com a política. Os gregos cooperaram com a linguagem, seria hoje o inglês. Os judeus cooperaram justamente com a visão de servir o único Deus, o único povo, de esperar pelo envio do Messias, de ter as Escrituras Sagradas, de ter profetas falando em nome de Deus às suas vidas, como, por exemplo, o próprio Moisés. De ter, meus queridos, ensinado o povo a se unir num templo ou num determinado lugar chamado sinagoga. E juntos todos estavam adorando e exaltando e glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé. Há muitas pessoas que acham que o templo só teve início a partir de Constantino. Mas não, os judeus, queridos, eles já se reuniam no templo. Eles já se reuniam nas sinagogas. E eles já tinham esse costume. Então Deus usou 3 povos
para que houvesse toda a preparação, para que na plenitude do tempo viesse o Senhor Jesus. Ou seja, no momento exato, na hora certa, nascesse Jesus, nascesse o Redentor. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo cresceu, e queridos, aproximadamente com 29 anos e meio a 30 anos, Jesus Cristo instaurou o seu ministério. Mas tudo aconteceu no tempo de Deus. Tudo acontece conosco no tempo de Deus. Às vezes você tem orado e você tem pedido ao Senhor que Ele esteja atendendo a sua oração, que Ele esteja te ouvindo e que Ele esteja suprindo suas necessidades e que Ele esteja te dando a bênção que você tanto almeja para a sua vida. Mas você ainda não está entendendo o tempo de Deus para você. Fomos resgatados e fomos regenerados pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso aqui. Em Efésios capítulo 1, do 7 em diante. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da graça de Deus, que é a favor e merecido, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, fez com que pudéssemos ser redimidos. O sacrifício de Jesus, queridos, fez com que eu e você, fez com que nós tivéssemos comunhão com Deus. Jesus Cristo foi usado por Deus o Pai para promover a reconciliação entre eu e o próprio Deus. Diante de tal conhecimento, nós temos justamente em nossos corações uma grande obrigação, e a obrigação é de dar o melhor da gente em prol do reino de Deus, de glorificar o Senhor acima de todas as coisas, de agradecê-lo acima de todas as coisas. O mundo está precisando de pessoas regeneradas, de pessoas redimidas, de pessoas humildes, de pessoas sábias, de pessoas maduras, de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Por isso eu e você, nós precisamos pedir ao Senhor Jesus que esteja nos dando força, que esteja nos iluminando, que esteja nos ajudando a vencer as intempéries da vida. Tudo aconteceu no tempo de Deus. O segundo texto que fala sobre a plenitude do tempo, como diz em Gálatas capítulo 4, verso 4 em diante. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o momento exato, a hora certa, o momento em que todos os três povos prepararam sem saber o dia certo, a hora certa, para que o Senhor Jesus pudesse vir ao mundo. Os gregos, os romanos e os judeus. Nasceu o Redentor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sob é debaixo da lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e nesse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. Sendo filho, também é herdeiro de Deus. Tudo aconteceu no tempo de Deus. A partir de Jesus, agora não estamos debaixo da lei.
Não estamos sob a lei. Nós temos justamente a lei para nos dar instruções. A lei cerimonial não tem justamente peso sobre as nossas vidas, assim como tinha um peso sobre a vida dos judeus. A lei por si só, a partir de Jesus, ela foi abolida. O próprio Jesus disse, um versículo que muitas pessoas dizem para poder tentar resgatar a lei cerimonial. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E realmente ele cumpriu a lei. Mas a partir do Senhor Jesus, não existe mais nenhuma exigência de lei sobre a vida dos filhos, aqueles que foram resgatados e remidos pelo sangue de Jesus. Fomos alcançados pela graça de Deus. A lei, a palavra de Deus, o Antigo Testamento nos dá instruções, ensinamentos, nos revela quem é a pessoa de Deus, qual o desejo de Deus para as nossas vidas e como nós devemos agir e ser. Há muitas pessoas que defendem, queridos irmãos, a guarda do sábado. Só que o sábado é da lei cerimonial. Há muitas pessoas dizem, queridos, que nós temos que guardar o sábado e não o domingo, porque o domingo foi estabelecido pela Igreja Católica. Digo para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, você não deve guardar nem o sábado nem o domingo. Você e eu, nós devemos guardar todos os dias, porque o verdadeiro cristianismo emana de uma vida em comunhão com Deus em todos os lugares que estivermos. Eu não sou santo somente dentro do templo. Eu não sou santo no sentido separado do mundo, somente, meu querido irmão, num dia específico, no sábado ou no domingo. O próprio Jesus Cristo, respondendo a uma pergunta, mestre, qual é o grande mandamento? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No momento em que entendemos que fomos alcançados pela graça, e a graça é a favor imerecido, e tudo aconteceu no tempo de Deus, e Deus usou 3 povos para que esse acontecimento viesse ter, queridos irmãos, um grande despertamento em todo o mundo. Nós começamos a ver a importância que tem de se viver na dependência do Senhor. A importância que tem de se esperar no Senhor através da oração. A importância que há de reconhecer a tão grande graça de Deus que está sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós não vamos, queridos, nos prender às pequenas coisas. Nós vamos glorificar o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos exaltá-lo, nós vamos tributar honras e glórias por sua majestade, o seu domínio, pela sua criação. Vamos entender que ele está acima de tudo e de todos e vamos reverenciá-lo acima de todas as coisas. A partir do entendimento, queridos, de quem é o Senhor Deus, e de como ele age, como agiu, preparando justamente para a vinda do seu filho, e a partir desse momento ser instaurado o tempo onde Deus voltou a falar à humanidade. Existe um intervalo entre o último livro do Antigo Testamento até o primeiro do Novo Testamento, de Malaquias até Mateus. É um período chamado interbíblico. Um tempo, queridos, onde Deus não falou através de ninguém, através de nenhum profeta. Uns chamam de período intertestamentário, que é um período entre um testamento e o outro, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Outros chamam de período interbíblico. Por isso que no meio da sua Bíblia tem aquela página em branco,
E às vezes você não entende por que aquela página em branco é justamente o tempo em que o Senhor Deus não falou. Agora o Senhor, ele começa a falar através do seu Filho. Nasce o Redentor, cresce o Redentor, estabelece o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o ministério. Ele ora uma noite inteira para escolher 12 homens que você não escolheria para fazer parte do seu negócio, que você não escolheria para te ajudar a crescer ou divulgar algo. Mas ele fez debaixo de oração. Ele orou uma noite inteira. E ele trabalhou durante 3 anos os corações desses homens, ensinando-os a guardar as Escrituras, ensinando-os a pregar a palavra, ensinando-os a depender do Pai que está nos céus. Por várias vezes o Senhor Jesus Cristo vai citar a palavra Pai. Na oração universal, ele vai ensinar em Mateus 6, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em Lucas capítulo 15, quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre o filho pródigo, ensinando a respeito do pai que está de braços abertos, ele está dizendo, queridos, o quanto o pai ele está com os seus braços abertos a receber um filho arrependido. Por 13 vezes o Senhor Jesus cita a palavra pai. Pai, pai. O Senhor demonstra o que o arrependimento promove na vida de uma pessoa. Quando o filho pródigo ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros ou um dos teus trabalhadores. E o pai abraça o filho, coloca um anel no dedo, alparcas nos pés, manda matar um bezerro cevado e diz, porque esse meu filho estava morto e reviveu, porque estava perdido e foi achado. Tudo acontece conosco no tempo de Deus. Foi na plenitude do tempo que o Senhor Jesus Cristo veio. Foi quando Deus justamente usou os romanos para trazer proteção sobre as cidades, para ter justamente estradas abertas e livres e protegidas contra os salteadores. Quando Deus usa justamente os gregos para trazer a filosofia e facilitar a escrita através do grego koiné. Quando Deus usa justamente os judeus, o único povo monoteísta, o que significa isso, pastor? O único povo que servia e serve um único Deus. Um povo que tinha esperança da vinda do Messias. Um povo que tinha as Escrituras sagradas. Um povo que, por sua vez, tinha regras. Um povo que se reunia num templo chamado sinagoga. Um povo justamente que coopera de maneira direta para esse acontecimento. Quando o Senhor Deus usa esses 3 povos, quando todo o cenário está montado, nasce o Redentor, cresce o Redentor, instaura o seu ministério. E através do ministério é divulgado, meus queridos, o nome do Senhor Jesus por todos os lugares. É escrito a respeito do Senhor Jesus nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No único livro histórico
livro de Atos, nas cartas paulinas, direcionadas à igreja, as 9 cartas, e as 4 cartas direcionadas aos filhos na fé, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Provando para mim e para você que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo acontece conosco no tempo de Deus. O que nós precisamos fazer é entender que fomos alcançados pela graça de Deus. E graça é favor imerecido. Assim como fui alcançado pela graça sem merecer, preciso estender graça àqueles que eu acho que não merecem. Preciso ajudar o meu próximo. Preciso orar com o meu próximo. Preciso testemunhar a respeito da pessoa de Jesus, glorificando o seu nome acima de todas as coisas. Queridos, nós precisamos voltar às Escrituras. Queridos, nós precisamos voltar a uma vida de oração, de intimidade com Deus. Precisamos estar a tempo e fora de tempo, entendendo o domínio e a majestade do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. Do Deus que age em nós e através de nós, com o seu poder, com a sua graça e com o seu amor. Deus é maravilhoso. Deus cuida da gente. Deus trabalha os nossos corações. Deus quer que nós venhamos dar o melhor da gente em prol do seu reino. Porque Ele deu o melhor do céu em favor das nossas vidas. É um grande desafio viver na dependência do Senhor. Quando eu entendo que tudo o que acontece debaixo do céu acontece pela permissão de Deus, que Ele não perdeu o controle da minha história, nem da minha vida. Quando eu entendo que Deus usou 3 povos na plenitude do tempo, numa hora exata, no dia certo estabelecido pelo Senhor, para que o seu filho viesse a nascer de uma virgem chamada Maria, concebida pelo Espírito Santo, eu vejo tão grande amor de Deus, a tão grande misericórdia de Deus em nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Como é bom depender desse Deus. Como é bom, queridos, viver glorificando o nome do nosso Deus acima de todas as coisas. O grande desafio que eu tenho, que você tem, é de fazermos a diferença como verdadeiros servos do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por sua palavra. Obrigado pelo seu domínio, sua majestade. Obrigado porque tudo acontece no seu tempo. Te glorificamos pela beleza da tua santidade. Obrigado porque o Senhor deu o melhor do céu às nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos a desejar e não damos o melhor da gente em prol do seu reino aqui na terra. Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados pensados, falados e praticados. Nos ajude a vencer as intempéries da vida. Te peço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. A minha oração, meu desejo é que o Senhor continue te abençoando e que haja em seu coração, em nossos corações, um amplo entendimento de que o Senhor, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Tudo acontece conosco no tempo de Deus. Na plenitude do tempo, o Senhor Jesus Cristo nasceu. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.